Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre Corinthians e Palmeiras. Hoje, daqui a pouco. Corinthians aí 100% estou confiante que o nosso timão vai passar para a próxima fase. Vamos falar também mais um pouco sobre Roger Guedes. Tenho novas informações para trazer para vocês aqui neste vídeo, tá, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, hoje é o dia, vamos dizer assim, um dia que pro Corinthians ele é mais importante do que pro Palmeiras, porque o Corinthians vai jogar dentro da sua casa. É obrigação do Corinthians ganhar a partida de hoje, até porque o segundo jogo de volta é lá na casa do Palmeiras, tá, fiel? E é sempre muito difícil jogar com o Palmeiras, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade de estar diante da nossa torcida, o Corinthians, que é muito forte na Neoquímica Arena, e fazer um bom resultado, tá? Eu estou confiante, eu acredito que o Corinthians hoje vence a partida por 2 ou 3-0. 3-0 para liquidar de vez e 2-0 para estar a gente aí com resultado confortável lá no estádio do Palmeiras, sabe? Dá para fazer os 2-0, corintianês? Você tá sendo sensato no que você tá falando ou você tá falando com o coração? Dá para fazer os 2-0, fiel. Dá para o Corinthians vir aqui ganhar na Neoquímica Arena do Palmeiras de 2-0, até porque o Corinthians vai estar completinho. Já vou falar a escalação de novo aqui para vocês. E a dúvida de Dorival Júnior na escalação. Mas dá sim, o Corinthians tem jogadores importantes, jogadores interessantes, como Yuri Alberto, mesmo voltando de contusão, é um cara que não deixa de medir esforços dentro de campo, não deixa de dar o sangue dentro de campo e é um cara que faz bastante gols. Temos o Memphis, que pode desequilibrar a qualquer momento, pode colocar um jogador na cara do gol, a qualquer momento pode bater uma falta, cruza o escanteio venenoso, vamos dizer assim. É um jogador bastante interessante também o Memphis. Temos o Rodrigo Garro, que a qualquer momento pode fazer também qualquer diferença no Corinthians. E o Palmeiras também tem os seus jogadores que são interessantes e perigosos também. Só que o Corinthians está completinho, cara. Então não tem um porquê a gente não fazer um bom resultado hoje jogando diante da nossa torcida. Eu não gosto da ideia do Corinthians jogar retrancado. Você tá jogando dentro de casa, irmão, é tudo ou nada. Você tem que ir para cima. Você tem que ir para cima. Se você estivesse fora de casa, se você for jogar fora de casa, tudo bem você jogar fechadinho para decidir o jogo dentro de sua casa, né? Quem sabe aí você conseguir um 0-0 para você levar o resultado para decidir dentro de casa. O Corinthians cresce muito nessas horas. Mas a situação é diferente. Estamos jogando o primeiro jogo dentro de casa. Então o segredo para classificar, para passar para a próxima fase, é sim você ser ofensivo. Você não tem que, é o Palmeiras que está do outro lado, vamos jogar um pouquinho mais recuado. Não, você tem que jogar para cima, você tem que fazer o resultado, você tem que fazer o placar para você ir com uma vantagem lá para o estádio do Palmeiras, para você sair de lá classificado, tá? Tem um certo receio com o sistema defensivo do Corinthians. André Ramalho e Gustavo Henrique são dois zagueiros lentos, tá, fiel? Não são dois zagueiros rápidos. O Gustavo Henrique na bola aérea ele é impecável. Só que no chão ele é um jogador lento. O André Ramalho é outro jogador que é lento. O Corinthians tem jogadores lentos. Então a nossa zaga ela é um sistema defensivo lento, que é por isso que o Dorival Júnior também vai entrar com o Raniel e o José Martínez. É essencial que os dois jogadores sejam titulares e vai ser titular, porque a nossa zaga precisa desses dois pitbull, desses dois volantes de contenção. Porque se você jogar com um volante só, com André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, você está pedindo para perder. O Mateuzinho é um jogador que não apoia muito bem, mas a sua parte defensiva ela é impecável. O Mateuzinho marca pra caramba. Só não estou entendendo aqui muito bem a parte em que o Dorival vai entrar com o Matheus Bidu no lugar do Fabrício Angelério. Matheus Bidu ataca mais? Beleza, tranquilo. Só que é um jogador de estatura baixa, né? Não é um jogador que vai te ajudar na bola aérea e é um jogador que peca no sistema defensivo, tá? Então esse Matheus Bidu aí eu fiquei um pouco em dúvida. Vou passar para vocês aqui a escalação completa pra gente analisar junto, tá bom? Então o Corinthians vai de Hugo Souza no gol, esse é 50% time do Corinthians, né, fiel? Aí a gente vem de Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Esse é o time titular que eu tô passando para vocês. Raniel e José Martínez. E aí a gente vem com a dúvida de Dorival Júnior. Dorival Júnior ainda não decidiu, isso é a informação que eu tô passando para vocês, se vai entrar com Breno Bidon ou com André Carrídio, tá? Na minha humilde opinião, eu entraria com o André Carrídio e deixava o Breno Bidon pro segundo tempo. Por quê?
o Breno Bidon peca muito na marcação também. E o André Carrillo, por mais que já venha aí alguns jogos, né, que ele não consegue jogar bem, não consegue dar assistência, não consegue ser aquele André Carrillo da época de Ramon Dias, ainda assim é um jogador, na minha opinião, que faz total diferença. Se ele tiver um dia bom, se ele tiver um dia inspirado, ele vai fazer a diferença no Corinthians. O Breno Bidon é aquele jogador que não cheira nem fede também. Vamos falar a verdade? É aquele jogador normal. Ele não entrega o porco, não entrega a bola, mas também não faz aquela diferença que precisa ser feita. É um jogador dentro das expectativas que vai fazer uma partida normal. É esse o Breno Bidon. Ele não vai destacar ou ele não vai ser responsável por uma vitória do Corinthians. Ele vai fazer uma partida normal. O Breno Bidon é esse. A idade dele é esse. Ele tem que ser mais ousado, tem que tentar fazer umas jogadas diferentes, tem que bater mais pro gol. Olha que golaço que ele fez contra o Grêmio. Tem que fazer mais algumas infiltrações dentro da área, igual o Paulinho fazia na época do Corinthians. Ele tem que procurar ser um jogador diferente e sair da normalidade, porque senão ele vai passar a ser sempre um jogador normal. O André Carrillo já passa dessa fase. Ou ele vai ser ruim, ou ele vai fazer a diferença. Mas normal ele não vai ser, porque ele é um jogador que dá passes, ele é um jogador diferente, ele é um jogador que conduz bem a bola, ele é um jogador que carrega o meio campo do Corinthians. Isso se ele tiver num dia bom, tá? Então aí, essa é a dúvida do Dorival, se será Breno Bidon ou André Carrillo. Qual você escalaria, fiel? Breno Bidon ou André Carrillo? Comente aí nos comentários, tá? Que eu vou responder todos os comentários de vocês. Então, Raniel, José Martínez, Breno Bidon ou Carrillo e Rodrigo Garro, esse sim é indispensável, tá? E no ataque a gente vem de Yuri e Memphis. Infelizmente, na minha humilde opinião, o nosso banco de reservas, caso o Corinthians precise de um gatilho, caso o Corinthians precise de um jogador que quebre linhas, de um jogador diferente, um jogador que possa fazer diferença no Corinthians, o Corinthians infelizmente não vai ter esse atleta, tá, fiel? Porque Thales Magno vem muito mal, o Romero vem muito mal, Hector Hernandes nem se fala. Então, realmente, eu não sei o Corinthians hoje, se precisar do banco de reservas, se tem alguém ali disponível para ajudar o Corinthians. Infelizmente, não tem. O Corinthians hoje não tem aquele jogador que desafoga. Nossa, agora a gente tem uma expectativa, o fulano vai entrar no segundo tempo. O Corinthians realmente não tem esse jogador que possa fazer diferença. Eu sempre disse aqui que o Corinthians precisa de contratar realmente por causa disso. O Corinthians hoje tem um time titular, tá? E mesmo assim não são os 11 que são completamente aí bons, tá? Mas o nosso time titular é esse. Se precisar de alguém da reserva para desafogar, para ajudar o clube, o Corinthians realmente hoje tem peças que não fazem diferença no banco de reservas. Thales Magno não faz diferença, Romero não faz diferença mais. Não temos aquele jogador que possa entrar e fazer alguma diferença no time do Timão, tá? Fiel, dito isso, temos que levar em consideração também que o Dorival, a última Copa do Brasil, ele foi campeão pelo São Paulo, né? Ele conhece o caminho, é um treinador que não vem muito bem no Corinthians, é verdade, mas é um treinador experiente, é um treinador ganhador de títulos. E a gente tem que dar essa moral pro Dorival Júnior e acreditar sim que ele possa classificar o nosso Corinthians hoje diante do Palmeiras, certo? Quero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião, se vocês mudavam alguém nessa escalação, e a sua opinião de André Carrillo ou Breno Bidon. Certo, fiel? Vamos falar aqui então sobre Roger Guedes, né? Corintianeiro, ontem você falou sobre o Roger Guedes, cara, mas eu não concordei com você, eu li alguns comentários. Pelo amor de Deus, o Corinthians perdeu o Roger Guedes pro Grêmio. Fiel, hoje eu tenho os valores para trazer para vocês, tá? Eu falei para você que para pagar o salário do Roger Guedes hoje, para o Corinthians pagar 3 milhões e meio para o Roger Guedes, seria um salário caro. Para qualquer time do Brasil hoje é um salário caro. Mas ainda dá para pagar. O Corinthians ainda desafogou o Igor Coronado, 2 milhões de reais. Desafogou o Alex Santana, né, que ganhava 300 mil. O Giovani foi embora e ganhava mais 300 mil. Só aí são 2 milhões e 600. E até porque, fiel, a proposta do Grêmio ela é de 2 milhões para o Roger Guedes salarial. Então o Corinthians pagaria isso tranquilamente. Só que vocês não estão entendendo é que o Roger Guedes ele tem um contrato ativo hoje com o Al Rayyan. Ele ganha no Al Rayyan lá seus 5 milhões, beleza? Esse não é o caso. Só que o Corinthians não tem dinheiro para fazer uma proposta para tirar o Roger Guedes do Al Rayyan. E o Al Rayyan não vai liberar o jogador, por mais que a vontade do atleta seja voltar para o Brasil. Ah, mas por quê, Coritianeiro? Ele faz 30 gols por temporada. Ele é ídolo lá. Ele faz cada temporada que tem, ele mete 30 gols.
Então é um jogador que está fazendo gol todos os jogos. E o Corinthians, para tirar um jogador desse que tem um contrato ativo, tem que ter grana em caixa. E uma das coisas que o Corinthians não tem hoje é grana. E o Grêmio está fazendo uma proposta para o Roger Guedes de 95 milhões de reais para tirar ele do Al-Rayyan. O Corinthians tem esse dinheiro? Não tem. O Corinthians tem como arrumar esse dinheiro? Não tem. Então se o Roger Guedes for pro Grêmio, que vá, cara. Porque o Corinthians realmente não tem da onde tirar essa grana para ir lá e fazer a aquisição do Roger Guedes. Se você colocasse o mesmo... o Corinthians está oferecendo 90 milhões para o Al-Rayyan. O Grêmio está oferecendo 90 milhões. O salário do Corinthians é 2 milhões, o salário do Grêmio é 2 milhões. Se você colocar na balança, além da tradição do Corinthians ser disparadamente maior que o do Grêmio, o Roger Guedes preferia 1000 vezes vir jogar no Corinthians pela vitrine que o clube oferece, por ele já ter sido ídolo aqui no Corinthians, por vários fatores. Para o Corinthians hoje, na minha opinião, ter um time mais competitivo ainda que o Grêmio, porque na minha opinião o time do Corinthians ainda é melhor do que o Grêmio, mas o Corinthians não tem essa grana. Então se o Roger Guedes for pro Grêmio, não significa que ele é traíra, não significa que ele está traindo o Corinthians, nada disso. Ele está indo porque o Grêmio é o time que está tendo a condição de pagar a multa rescisória do atleta, tá, fiel? E o Corinthians não tem essa condição hoje de pagar. Então, se o Roger Guedes for pro Grêmio, que vai e possa ser feliz lá, tá, fiel? E um dia esperamos que ele possa vir jogar no Corinthians. Se ele tivesse sem contrato, fiel, seria outra história, seria outro departamento, porque aí eu tenho certeza que ele daria toda a atenção para o Corinthians, daria toda a preferência para o Corinthians. Mas não é o caso aqui. E o Roger Guedes, eu apurei as informações, realmente o Grêmio ofereceu aí para comprar o Roger Guedes com o Al-Rayyan, ofereceu uma grana aí de 95 milhões de reais. E o salário do Roger Guedes seria de 2 milhões de reais mensais, tá? E aí está em negociações. Não significa também que o Grêmio vai trazer o atleta, mas estão em negociações avançadas, tá? Eu acho que pelo Roger Guedes querer vir jogar no Brasil, todos os times hoje levam em consideração a vontade do atleta. Então se ele quer voltar para o Brasil, então eu acredito fortemente que lá vai dar negócio e o Roger Guedes pode sim acabar no time do Grêmio, tá, fiel? É aquilo que a gente sempre fala, meu irmão. Os times vão se reforçando, o Corinthians não vai se reforçando. Ah, tá certo. Se a gente levar em consideração o fato que o Corinthians precisa reforçar, tudo bem, mas o Corinthians não tem grana para isso. O Corinthians hoje está atrás de jogadores com oportunidades de mercado, não jogadores que você pode ir lá e pagar uma multa rescisória. Então a gente tem que andar hoje dentro da nossa realidade. Adianta o Corinthians ir lá contratar 10 jogadores, fazer trocentas parcelas lá, parcela o cara em 10 vezes, o outro aqui em mais 5, o cara traz um ponto aqui, parcela em 4 vezes, aí o Corinthians vira uma gestão temerária na mão também do Osmar Stabile, e o time, financeiramente, as suas dívidas só vai afundando cada vez mais. O time só vai despencando cada vez mais. Então o que eu trouxe para vocês ontem é realmente isso. O Corinthians tem que andar dentro daquilo da sua possibilidade oferece. Para o Corinthians começar a pagar suas dívidas, para o Corinthians começar a entrar nos trilhos, para o Corinthians começar a ser o Corinthians de antigamente. Porque aí o Corinthians consegue no mercado e competir. Fiel, vocês têm noção do time, do tamanho do Corinthians, com a arrecadação que o Corinthians faz e não poder contratar ninguém? Tá atrás de jogadores através de empréstimo, tá do Victor Sá através de empréstimo, fulano através de empréstimo. O Corinthians hoje não tem dinheiro, cara. O Corinthians hoje está pegando adiantamento para poder pagar o salário do mês que vem, está vendendo o almoço para pagar a janta. Essa é a realidade. E o Osmar Stabile está de parabéns, porque ele está andando pelo menos no início, tá, fiel? O início, pelo menos, está dentro das normas. E, ó, o Corinthians só vai contratar aquilo que ele pode pagar. Beleza. Olha, eu sou presidente do Corinthians, dá 1h da tarde para frente, porque na parte da manhã eu vou trabalhar na mesma empresa. Ou seja, ele tem suas fontes de rendas, não precisa do Corinthians. Olha, conversamos com o Memphis, parcelamos, fomos sinceros com ele. Ele vai ficar até o final do contrato. Já pagamos a primeira parcela, então não estamos mais atrasados com o Memphis. Salários estão em dia, direitos de imagem estão em dia. Yuri Alberto, nosso principal ativo hoje dentro do clube, renovado até 2030. Até 2030, se o presidente que estiver lá tiver cabeça, você vai fazendo um caixa financeiro, você vai fazendo um planejamento financeiro para você comprar os outros 50% do Yuri Alberto do Zenit. Aí você consegue vender ele para a Europa valorizadíssimo a 250, 300 milhões de reais, que vem diretamente para o clube toda a grana. Então,
O Corinthians, fiel, ele vive uma situação que a gente tem que andar assim, por mais que doa. Você acha que não dói em mim? Você vê um ídolo do Corinthians, um cara fazedor de gols, ir para o Grêmio? Ou ir para qualquer outro time? Você acha que não dói em mim o Corinthians aí com o mercado da bola aberto, os clubes se reforçando? O Corinthians já era para estrear, já era para jogar com o Palmeiras hoje, com pelo menos 2 reforços novos? Não tem. Não tem. Se você vai contratar jogador, só empréstimo, e é trocentos não. O Corinthians hoje não consegue tirar um zagueiro do Novo Horizontino. O cara prefere hoje ficar no Novo Horizontino do que vir pro Corinthians. Por quê? O salário não atrai mais o atleta. Cara, vou jogar no Corinthians. Não, então o mínimo que um jogador desse espera é uma proposta salarial que vai ser no mínimo aí 5, 10 vezes mais que ele ganha num time do interior de São Paulo. E o Corinthians não consegue fazer esse tipo de coisa mais, infelizmente. Então a gente tem que começar do zero, pé no chão, sermos humildes e começar do zero, tá? Devagarzinho, pagando as contas devagarzinho, de forma mínima, parar de ficar levando o processo, parar do clube ficar parando em páginas policiais, porque esses últimos dirigentes pra cá, esses últimos presidentes que teve no Corinthians, Augusto, Duílio, Andrés, Roberto de Andrade, eles prejudicaram o Corinthians de uma forma que você não... Cara, de uma forma sem... que não dá nem pra explicar o que fizeram com o Corinthians. Judiaram, pisaram no Corinthians, judiaram do Corinthians, tá? Pegaram o Corinthians aí e jogaram no lixo. Porque administrativamente arrebentaram com o Corinthians, tá? E isso, infelizmente, o nosso clube já tinha dívidas, quer dizer, já prejudicaram o Corinthians ainda mais e mais, tá? Fiel, antes de encerrar esse vídeo aqui, eu vou dar um breve exemplo. O vídeo está ficando grande, tá? Mas como hoje vai ser um vídeo só, tem importância ficar um pouquinho grande. É bom que a gente bate um papinho aqui a mais, tá? Vou trazer uma informação para vocês importante aqui pra gente encerrar. Uma coisa que eu não concordo e eu queria a opinião de vocês. O Corinthians tem um contrato com a Índigo, que é a empresa que toma conta do estacionamento que é do Corinthians. E o Corinthians não arrecada R$1 dessa empresa, isso que fechou o contrato lá em 2018, na época que Andrei Sanches era o presidente do Corinthians. Além do Corinthians não pagar não receber R$1 de um estacionamento que é dele, ele ainda vai ter que pagar para essa empresa, porque ele tem 250 vagas lá, 270, 280 vagas, que é do Corinthians, que os diretores usam, as pessoas usam lá, que fazem parte do Corinthians. Aí o Corinthians começou a pedir vagas adicionais. Nessas vagas adicionais, foram lá marcando pro Corinthians, marcando, que chegou a uma dívida de 2 milhões. Então, além disso, o Corinthians tem que pagar para a Índigo uma dívida de 2 milhões de reais. Então, quer dizer, o estacionamento é do Corinthians, ele, para utilizar mais vagas, teve que pagar aí para a empresa. Detalhe importante, tá, fiel? O Corinthians está próximo de romper o contrato com essa empresa. Para isso, ele vai ter que pagar cerca aí, se eu não me engano, de 11 a 12 milhões de reais. Para isso, como o Corinthians não tem dinheiro, ele está fazendo licitação com empresas, para essas empresas fazer propostas, tá? Que vai ser licitação, é lógico, papel fechado, e com o valor da licitação, ele vai romper o contrato com a Índigo e com essa nova empresa que entrar lá, ele vai receber 30%, tá? 30% do valor dessa nova empresa. Então, todo o estacionamento arrecadar, o Corinthians recebe 30% para ele. Já melhorou, não é verdade? Melhorou. Ponto pro Osmar Stabile, né? Beleza. Agora eu vou dar minha opinião referente a isso. Eu quero saber de você... Cara, eu quero muito saber de vocês... Opa, balançou aqui, fiel, desculpa. Quero muito saber isso de você aqui nos comentários, tá? Mas muito mesmo. Por que o Corinthians não arruma esses 11 milhões ou deixa essa empresa merda aí ir tocando, vai fazendo um planejamento financeiro, arruma os 11 milhões de reais, vai lá e paga, rompe o contrato, tchau, beleza. Em vez do Corinthians fazer uma licitação para colocar outra empresa lá para tomar conta, para arrecadar 30% do que o Corinthians faz de estacionamento com 2.500 vagas, por que o próprio Corinthians não administra o seu próprio estacionamento? Por que o Corinthians não vai lá e contrata funcionários salariados que vão ganhar bem menos? Ah, beleza, é um na portaria, é um para ajudar a manobrar ali e tal, não sei como é que funciona. Contrata ali 2.500 vagas, não sei quantos funcionários precisaria. E o próprio Corinthians administra o estacionamento. Me explica aí. De repente você tem uma visão melhor que a minha e possa me explicar. Por que o próprio Corinthians
não administra o próprio estacionamento dele? Por que essa renda não é revertida toda para o Corinthians em vez de ir para a empresa para repassar 30% para o Corinthians? Vocês poderiam me explicar, por favor, por que o Corinthians não faz isso? Cara, contrata alguns funcionários, coloca lá para tomar conta. É só carro que vai entrar e sair. Qual é a dificuldade de você administrar um estacionamento? Ah, quebrou alguma coisa ali, precisa arrumar. O Corinthians vai lá e presta a própria manutenção. O Corinthians tem empresas que dão manutenção no estádio. Faz lá e dá manutenção no estacionamento. E o próprio Corinthians administra o seu próprio estacionamento para toda a renda reverter para o clube. Você não precisa pôr uma empresa terceirizada lá dentro para você receber só 30%. Estacionamento é uma mina de dinheiro para o Corinthians. Olha quantos jogos o Corinthians não faz no mês dentro de casa. Então realmente eu não consigo entender e eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber mesmo sobre isso, tá? Deixa o seu comentário aí. Fiel, vamos encerrar agora, que senão vai dar meia hora de vídeo aqui, tá? Meu muito obrigado por tudo. Deixa o seu placar aí, chuta o placar aí entre Corinthians e Palmeiras. Quem que você acha que ganha a partida de hoje, tá bom? E chuta o placar aí. Na minha opinião, vai, para não ficar 2 ou 3, 3-0 Corinthians. 2 gols, um no primeiro tempo, um no segundo tempo e um no finalzinho, encerrando o jogo. O Corinthians faz o terceiro. Certo, Fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians.